Beleza, então, dando continuidade no capítulo de capacitor, agora a gente chega numa etapa em que a gente já sabe que para definir um capacitor, a gente precisa de dois materiais condutores carregados com a mesma quantidade de carga e que existe uma certa relação entre essa quantidade de carga acumulada nas placas do capacitor e a diferença de potencial entre elas, e que essa relação é dada pela capacitância e depende dessa forma geométrica das placas e do meio entre eles, a gente também já discutiu que essa capacitância resultante, né? Então, se a gente tem um conjunto de vários capacitores, a associação desses capacitores pode influenciar no resultado, na equivalência que essa associação dos capacitores exerce sobre o circuito, né? Aquele conjunto de capacitores exerce sobre o circuito. Agora a gente chega numa etapa em que a gente analisa a influência do meio, né? Do meio material entre as placas do capacitor. Porque até agora a gente vem considerando como sendo epsilon zero. E aí, então, esse material que é utilizado entre as placas do capacitor, ele é um material isolante e a gente vai chamar ele de material dielétrico, né? Então, por que ele precisa ser um material isolante? Porque, sendo um material isolante, ele não permite a passagem de cargas elétricas de uma das placas, que, por exemplo, possui cargas negativas, para a placa com cargas positivas, né? Então, ele mantém essas placas carregadas. Assim como lá no experimento do Pieter, né? No início do capítulo. Então, o que foi observado experimentalmente, e isso por inúmeros experimentos, é que pode aumentar a capacitância de um capacitor ao se adicionar um dielétrico entre essas placas, preenchendo esse espaço entre as placas completamente. E aí, então, quem foram os caras que mais estudaram isso, até antigamente, né, era esse tal de Cavendish e o Faraday, né, que a gente vai ouvir falar bastante esse nome de Faraday, inclusive, né, a constante para a capacitância é Faraday, né, em homenagem a ele. Observem que eles têm uma diferença aqui de em torno de 60 anos, né, um pouco mais do que isso. E eles fizeram esses estudos de maneira independente um do outro, né, de entender que dependendo do material que é colocado entre as placas de um capacitor, essa capacitância é aumentada. E aí então a expressão matemática para isso, né, se ele é completamente preenchido, é que a capacitância resultante de se adicionar esse material dielétrico entre as placas é K vezes o C0, onde o C0 é a capacitância na situação em que era o vácuo ou o espaço livre, né? Ok, então esse aumento da capacitância ela depende apenas da natureza do material. Então depende de que tipo de material que é esse, né? E não depende da forma geométrica desse material, né? Igual a capacitância em si de um capacitor, ela depende da forma geométrica das placas, mas esse aumento na capacitância devido ao dielétrico é único e exclusivamente específico do material em si, né? Do meio material em si entre as placas. Essa constante dielétrica, o K. E aí, então, por exemplo, a gente tem que a constante dielétrica do ar e do vácuo elas são aproximadamente iguais, né? Que é em torno de 1. E aí, então, é por isso que é comum a gente falar que a constante dielétrica do ar, do vácuo, do espaço livre é aproximadamente a mesma coisa, a gente considera como sendo a mesma coisa. E aí, então, eu peguei uma tabela, eu deveria ter citado o artigo onde eu peguei a tabela, eu esqueci, depois eu posso tentar adicionar, onde tem várias dessas constantes dielétricas e aqui do lado essa rigidez dielétrica, onde a constante dielétrica seria essa relação para o aumento na capacitância ao adicionar esse meio material entre as placas
do capacitor, né? Então, por exemplo, no vácuo é definido como 1, e aí então com relação ao vácuo o ar é um pouquinho maior, né? Tá ali na casa dos mili, né? A mudança. O polietileno é 2,25, é mais que o dobro. O poliestireno também é em torno de um pouco mais que o dobro. O papel é 3 vezes e assim vai, né? Então tem vários valores aqui. Um dos maiores é esse titanato de cálcio cobre, que é uma liga, né? É maior do que 255 mil vezes o do vácuo e o do ar, né? Então ele é absurdo, né? E aí, então, em contrapartida, a gente também tem essa rigidez dielétrica. Essa rigidez dielétrica, a gente pode pensar nela como sendo o maior campo elétrico que esse material resiste sem que haja a fuga de corrente, sem que ele se torne um material condutor e aí então permita a passagem de cargas elétricas de uma das placas do material condutor para a outra. Então, por exemplo, no ar, a rigidez dielétrica é 3 kV para cada milímetro. Então, por exemplo, a gente observa essa ruptura da rigidez dielétrica, a gente aciona aquele botão do fogão elétrico, ou então quando a gente vê um raio, tudo isso é essa ruptura da rigidez dielétrica, onde o ar, que é um meio isolante, ele por um intervalo de tempo muito pequeno, devido a essa diferença de potencial entre esses dois objetos, que pode ser aquele pino e o bocal do fogão, ou uma nuvem e a terra, essa diferença de potencial é tão grande em que faz com que as cargas elétricas de um desses materiais ionizem o ar em si e torne ele um material condutor, permitindo a passagem de cargas de um material, de um objeto carregado para o outro, de uma placa para a outra, né? Então, percebam que ele tem diversos valores, né? E não necessariamente segue uma sequência, né? Por exemplo, quanto maior a constante dielétrica, maior a rigidez dielétrica. Não é muito bem por aí, está mais relacionado com essa facilidade em arrancar esses elétrons e tornar esse material condutor, né? Por um intervalo de tempo pequeno. Mas o que me surpreende nessa tabela é o valor da rigidez dielétrica do vácuo, que é 10 a 12 kV por milímetro, né? Então é um valor absurdo. E isso é porque para ionizar um vácuo, na verdade, tem que ser energia o suficiente, a diferença de potencial tem que ser grande o suficiente para gerar um par de partícula e antipartícula do elétron, né? Um elétron e um pósitron, né? Pelo menos foi isso que eu entendi lá da explicação do artigo. Então essa que é o que eu achei interessante na tabela. E aí então a gente tem essas duas relações, né, entre a constante dielétrica, que muda a capacitância, e essa rigidez dielétrica, que é o quanto esse dielétrico resiste sem que estrague, sem que queime o capacitor, né? Porque quando ele permite essa passagem da corrente elétrica de um lado para o outro, ele estragou, né? É o indício de que o capacitor queimou, né? Assim a gente pode falar. Ok, então agora vamos discutir como é que é esse efeito, né, do dielétrico entre as placas do capacitor em algumas situações. Então, ó, vamos pensar assim, que a gente tem essa condição em que entre as placas do capacitor é o vácuo, e aí então a gente tem um capacitor. Aqui eu estou representando como se fosse placas paralelas, mas tanto faz, né? Na verdade, tanto faz. Que entre as placas do capacitor é vácuo, e aí então, para essa condição, ele tem uma capacitância C0. Nas placas tem uma carga Q0 acumulada nelas, e também uma diferença de potencial entre uma placa e outra, ΔV0. Beleza, então nesse caso, a gente poderia pensar assim, então a carga é Q0, que é C0 vezes V0. Deixa eu escrever conforme o padrão aqui, ΔV0.
e a diferença de potencial é Q0 sobre C0, né? Então, só escrever a equação diferente para a gente poder comparar ela com as outras duas situações. Como assim? Então, eu vou falar aqui na situação 1, em que a gente mantém a mesma diferença de potencial, né? Na situação 1, a diferença de potencial é constante, e aí, então, eu adiciono o dielétrico entre as placas do capacitor. Então, ele passa a ter uma capacitância C, e se eu mantenho a diferença de potencial constante, isso significa que a quantidade de carga vai mudar. Aí ela muda como, né? A equação do capacitor é essa, né? Delta C é igual a Q sobre delta V0. E aí, então, se a gente compara essa equação com a equação do caso sem o dielétrico, a gente tem a seguinte condição, né? De que se eu escrevo C como sendo K vezes C0, aí então eu poderia escrever a carga como sendo K vezes C0 delta V0. E aí então eu chego à conclusão de que a carga Q é igual a K vezes Q0, ou seja, se eu adiciono um dielétrico entre as placas do capacitor, isso significa que para a mesma diferença de potencial, eu consigo adicionar mais cargas do que se fosse no espaço livre, né? Ok. Daí, para o caso em que a gente mantém a quantidade de carga constante e adiciona o dielétrico entre as placas, né? Isso significa que a capacitância dele vai passar a ser C. E aí, então, a equação do capacitor fica assim, né? Que C é igual a Q0 sobre delta V, né? Agora a diferença de potencial mudou. E aí, então, eu posso escrever C como sendo KC0, e isso resulta em delta V é igual a Q dividido por KC0. Se a gente olha para a equação aqui do delta V0, que é Q0 sobre C0, a gente tem que a diferença de potencial quando tem um dielétrico entre as placas, ela diminui K vezes, certo? Então, para a mesma quantidade de carga nas placas do capacitor, a gente tem uma diferença de potencial menor do que no caso onde é o espaço livre, é o ar, é o vácuo entre as placas do capacitor, né? Então, esse que seria o efeito do dielétrico entre as placas do capacitor. Aí, vamos passar para uma discussão agora um pouco mais detalhada para entender como é que funciona isso, né? Porque se a gente pensa em como é que funciona o dielétrico em si, né, do que é composto esses materiais que são ditos dielétricos, então a gente tem, poderia falar em dois tipos de materiais, né, que são os materiais polares e os materiais apolares, né? E aí então esses materiais polares são aqueles que têm polos, né? Então a estrutura atômica dele possui polos. E aí então, por exemplo, a água possui polos, né? Tem uma região com uma densidade de cargas positivas que é diferente da região de densidade de cargas negativas. Isso faz com que ela tenha polos, né? Já para esses materiais apolares, por exemplo, o óleo, a borracha ou, por exemplo, o gás de oxigênio, o que acontece é que essas densidades de carga negativa e positiva, elas são superpostas, né? Não tem uma diferença de posição com relação a essa região de carga positiva, região de carga negativa, como acontece nos dielétricos polares. Então, só para ter uma noção aqui, né, esse polo seria como se a gente pudesse representar um dipolo elétrico, né, se vocês se lembram dele no caso lá para o cálculo de campo elétrico e tal. Então, no dipolo elétrico a gente tem uma região em que tem carga positiva, uma outra região que tem carga negativa, e aí num material dielétrico a gente tem várias dessas com diversas orientações, né, a princípio. Por exemplo, a água, só para a gente entender essa ideia da formação dos polos, né? Então, na água ela tem esses dois átomos de hidrogênio, o átomo de oxigênio, e aí o que acontece
O oxigênio, se vocês se lembram, ele é um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica. O que isso significa? Significa que ele puxa para si com uma intensidade muito alta os elétrons dos outros elementos, né? E aí então, nesse processo, quando os átomos de hidrogênio são ligados a ele, ele puxa para si muito intensamente esses elétrons dos átomos de hidrogênio, deixando essa região onde estão os átomos de hidrogênio com uma densidade de cargas positiva, devido aos prótons dos átomos de hidrogênio. E aí então, essa região onde está o átomo de oxigênio, né, predominantemente nessa região oposta aqui às ligações, tem esses dois elétrons em um dos orbitais P lá do átomo de oxigênio, eles compõem essa região negativa. Então seria como se a gente tivesse esses polos, uma região com uma carga negativa e uma outra região com carga positiva, né? E com isso, a gente poderia pensar que seria como se fosse aquele dipolo estudado lá no capítulo de campo elétrico, por exemplo. E aí então, numa solução de água, né, se a gente tem um copo de água, a gente teria várias dessas moléculas de água, cada uma com essa orientação do dipolo, cada uma com essa orientação dos polos de maneira aleatória, caso a gente não tenha um campo elétrico externo, né? Na molécula de metano, então, ele tem um átomo de carbono no centro e 4 átomos de hidrogênio ligados a ele. Essa condição vai fazer com que esses átomos de hidrogênio ele também tenham seus elétrons fortemente atraídos para o átomo de carbono, porque o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. E aí, então, nessa molécula também vai acontecer essa configuração de os átomos de hidrogênio ficarem com uma região mais positiva. O detalhe aqui é o seguinte, é que como tem essas ligações, essas 4 ligações e esses ângulos são muito bem definidos, o que acontece é que essa região de cargas positivas, ela tem como centro de carga a mesma posição que a região de cargas negativas. Então, as duas densidades de carga positiva e negativa possuem a mesma posição, o mesmo centro de cargas, né? A densidade de carga negativa é devido ao átomo de carbono, que está no centro da molécula, e a densidade de carga positiva, devido à contribuição dos 4 átomos de hidrogênio, também fica no centro da molécula. Então, por conta disso, essa distribuição de carga ela não tem polos, né? E aí com isso a gente poderia pensar, né, que é uma outra molécula, só para ficar mais fácil o exemplo, poderia pensar que a gente tem uma região de carga positiva e cargas negativas uniformemente distribuídas em torno dessa carga positiva, de tal maneira que o centro de carga das duas, positiva e negativa, é o mesmo. E aí então, percebam, tanto no material dielétrico polar ou no material dielétrico apolar, na ausência do campo elétrico externo, ou seja, quando o campo elétrico externo é nulo, a orientação dos polos dessa substância polar é aleatória, de tal maneira em que ele não produz um campo elétrico resultante devido ao material polar significativo. Na substância apolar, na ausência do campo elétrico, como ele não tem essa separação de polos, então ela também não produz um campo elétrico devido ao próprio material apolar. Então, na ausência do campo elétrico externo, elas não têm campo elétrico devido ao material em si. Mas e o que acontece quando o campo elétrico externo é diferente de zero? Ou seja, vamos supor que a gente pega um copo com água e aplica um campo elétrico nele. O que acontece? Vamos supor que a gente tem uma região de gás de metano e aplica um campo elétrico externo nele. O que acontece? Então, nos dois casos, o que vai acontecer é que os polos da molécula de água, por exemplo, os polos dessa substância polar, eles vão tender a se orientar de acordo com esse campo elétrico externo. Então,
o campo elétrico está nesse sentido, né, da esquerda para a direita, e aí, então esses polos eles vão tender a se orientar mais ou menos nessa mesma direção. Por que é mais ou menos? Porque se eles têm uma temperatura diferente de zero, eles vão ter uma agitação térmica, então eles ficam oscilando em torno dessa direção preferencial. Mas aqui a gente percebe que o dipolo, né, o vetor dipolo elétrico, ele também se alinha nessa mesma direção do campo elétrico, né? Já para os materiais apolares, o que vai acontecer é que vai surgir polos. Por que vai surgir polos? Por conta da indução eletrônica, da redistribuição de cargas, né? Então, como agora tem um campo elétrico na horizontal da esquerda para a direita, né? Deixa eu mudar de cor aqui. Da esquerda para a direita, então o que vai acontecer é que vai ter uma redistribuição de carga nessa substância apolar. Então, a densidade de carga negativa vai tender a ir contrário ao campo elétrico e a densidade de carga positiva vai tender a ir no mesmo sentido que o campo elétrico. Então, vai ter uma redistribuição de carga e aí então vai ter um dipolo induzido nessa substância apolar, nesse material apolar. Então, ao aplicar um campo elétrico externo, no material apolar surge um dipolo induzido, né? E isso, né, a gente poderia pensar, por exemplo, na molécula de metano, isso ocorre por conta que, ao aplicar esse campo elétrico externo, por exemplo, esse ângulo formado entre os átomos de hidrogênio, ele muda, né? Então, por conta dessa mudança da forma geométrica, por exemplo, dessa molécula, surge esses polos, né? E aí, então, ele segue essa orientação, ele tende também a seguir essa orientação do campo elétrico externo. Então, percebam que o efeito de aplicar um campo elétrico externo nesses materiais dielétricos é o mesmo, né? Onde nesses materiais polares eles tendem a alinhar o seu dipolo com relação ao campo elétrico externo, nos materiais apolares eles tendem a induzir polos e alinhar esses polos, esses dipolos induzidos com relação ao campo elétrico externo também. Então, o dielétrico é uma região que tenha um campo elétrico externo, tende a alinhar seus polos permanentes ou induzidos com o campo externo. E aí então a gente poderia pensar no seguinte, vamos imaginar que agora esse material dielétrico está entre as placas de um material condutor. E aí então nessa condição, quando as placas não possuem cargas, né, ou seja, o capacitor ele está descarregado, isso implica que com relação ao dielétrico não tem campo elétrico externo. E aí então isso vai fazer com que essa orientação dos polos para esse dielétrico polar vai ser aleatória. Os polos do dielétrico polar vão ter essa direção aleatória e não vão produzir um campo elétrico significativo. Ok. Quando o capacitor é carregado, então isso significa que para o dielétrico vai ter um campo elétrico externo que é gerado, que é produzido pelas cargas acumuladas na placa do capacitor, né? Então com isso vai ter essa tendência de alinhamento dos dipolos elétricos desse material dielétrico. Ok. Aí o que é observado? Vamos observar essa orientação preferencial dos dipolos elétricos. O que a gente observa é o seguinte, observem que nessa extremidade próxima da placa positiva tem um acúmulo de cargas negativas, né? Na extremidade próximo da placa negativa tem um acúmulo de cargas positivas. E o que isso implica? Que no meio do caminho, observa, no meio do caminho a gente tem, devido a essa redistribuição de cargas e essa tendência de alinhamento dos dipolos, a gente tem como se fosse uma compensação. A molécula próximo da placa tem uma concentração de cargas negativas do lado esquerdo e cargas positivas do lado direito. A molécula imediatamente vizinha tem a mesma configuração, uma concentração de cargas negativas do lado esquerdo e uma concentração de cargas positivas do lado direito. E aí então a gente poderia pensar que no meio do caminho tem como se fosse uma neutralização
dessas cargas que tendem a ficar orientadas, né? De tal maneira em que a gente poderia pensar que o dielétrico, quando tem um campo elétrico externo, ele produz um campo elétrico resultante, um campo elétrico do dielétrico. E esse campo elétrico produzido pelo dielétrico, ele tem um sentido oposto ao campo elétrico externo. Observem que do lado direito a gente tem as cargas positivas e do lado esquerdo a gente tem as cargas negativas. E isso vai fazer então que o campo elétrico seja da direita para a esquerda, o campo elétrico do dielétrico. Enquanto o campo elétrico das placas, o campo elétrico do capacitor, o campo elétrico externo ao dielétrico é da esquerda para a direita. Então, se a gente analisa simplesmente o efeito desse campo elétrico, obviamente, né, desprezando os efeitos de borda, que a gente já comentou isso várias vezes, se a gente analisa simplesmente esses efeitos separadamente, o que a gente observa? A gente observa o seguinte: então, se a gente olha para o capacitor sem o dielétrico, ele teria esse campo elétrico externo, né? Externo porque vem das placas do capacitor. Para o dielétrico, ele vai ter um campo elétrico do dielétrico, que é devido à orientação ou à indução desses dipolos elétricos devido ao campo externo, né? E ele vai ter o sentido contrário ao campo produzido pelas placas, pelo capacitor. E aí, então, quando a gente superpõe esses dois efeitos, o que acontece? O que acontece é o seguinte: percebam que na placa da esquerda, a gente tem na placa um acúmulo de cargas positivas e no dielétrico um acúmulo de cargas negativas. Na placa da direita, a gente tem um acúmulo de cargas negativas e no dielétrico um acúmulo de cargas positivas. E isso vai fazer com que a gente tenha efeitos contrários, né? Ou seja, a gente tem um campo elétrico externo da esquerda para a direita, um campo elétrico do dielétrico da direita para a esquerda e, como resultado da superposição desses dois campos elétricos, o resultante, que é um pouco menos intenso. Então, o decréscimo, a gente poderia pensar que o decréscimo na intensidade da diferença de potencial entre as placas de um dielétrico, quando a gente mantém a mesma quantidade de cargas nas placas do capacitor, é devido a esse decréscimo na intensidade do campo elétrico no interior das placas, por conta desse efeito do campo elétrico do dielétrico, que tem sentido contrário ao campo elétrico produzido pelas cargas na placa do capacitor. Né? Ok. Então, com isso, vamos tentar entender, né? Vamos ver se a gente consegue mostrar essas relações, né? Com relação a essas relações de mudança nessa intensidade do campo elétrico a partir da lei de Gauss, né? Então, a gente vai analisar o dielétrico e a lei de Gauss. Então, né, de novo, sempre frisando, né, que a gente despreza os efeitos, está desprezando os efeitos de borda, né? Então, lembrando que se a gente tem essas duas placas, desprezando os efeitos de borda, essas duas placas paralelas, e que uma delas tem uma carga mais que zero, a outra uma carga menos que zero, e aí então, se a gente analisa o campo elétrico externo a essas duas placas, ele vai ser nulo, né? Porque o campo elétrico ele vai ser um campo uniforme, e por conta de ser esse campo uniforme, então a mesma contribuição que eu tenho do campo saindo da placa positiva é o que eu tenho do campo chegando por conta da placa negativa, e o campo elétrico resultante externo dessas placas é nulo. E aí então, né, se eu calculo o campo elétrico nessa condição de que entre as placas tem o vácuo, então eu vou chamar ele de E0 e eu vou escrever ele como sendo Q0 sobre ε0A. Né? Isso a solução direta aqui da lei de Gauss, né? A gente já fez isso algumas vezes. Por outro lado, quando tem o dielétrico entre as placas do capacitor, o que acontece? Quando tem um dielétrico lá, né, então eu vou aqui, né, usar a mesma lei de Gauss, né, que ε0 é a integral da superfície fechada de EdA, e isso é a carga envolvida.
Só que aqui a carga envolvida é quem? A carga envolvida é a carga das placas que nós estamos envolvendo, mais a carga induzida no dielétrico, né? E aí então a carga envolvida vai ser o Q0 menos um Q'. Por que o menos? Porque o sinal da carga induzida aqui, ele é oposto ao sinal da carga na placa, né? Então Q0 é a carga na placa, Q' é a carga na superfície, do dielétrico. Então, eu posso escrever, né, calculando aqui o campo elétrico nessa condição de que tem o dielétrico, né, eu posso escrever o campo elétrico E, né, o módulo do campo elétrico E, como sendo Q0 menos Q' dividido por ε0A, onde esse Q' é o efeito do dielétrico, das cargas induzidas no dielétrico quando tem esse campo elétrico externo, né? Esse aqui é o módulo do campo elétrico resultante, né? Então percebam que o módulo do campo elétrico resultante ele é menos intenso do que o campo elétrico quando não tem dielétrico entre as placas, né? Porque ele é reduzido de menos Q0 ε0A, menos Q' ε0A, né? Então esse é o decréscimo que ele vai sofrer. Então vamos analisar essa situação de um outro ponto de vista, onde vamos considerar esses efeitos a partir da equação do capacitor, onde a capacitância ela muda com relação à capacitância sem o dielétrico de K vezes, né? Então a capacitância na presença do dielétrico é K vezes a capacitância quando tem vácuo entre as placas. Então, para a situação em que a gente vai imaginar a carga constante, né, a carga Q0 constante, a gente já percebeu que o que muda é a diferença de potencial. Então, eu vou escrever essa relação entre a diferença de potencial na ausência do dielétrico e a diferença de potencial quando tem o dielétrico. O que a gente já viu é que a diferença de potencial na presença do dielétrico é K vezes menor do que a diferença de potencial sem o dielétrico, com o vácuo entre as placas. Ok, e aí então, se a gente calcula essa diferença de potencial a partir da equação que é a integral de E escalar dl, se a gente pensar que é um capacitor de placas planas, o que a gente tem é que a diferença de potencial ela vai ser o módulo do campo elétrico vezes a distância. E aí, então, se a gente está olhando para a diferença de potencial sem o dielétrico, o ΔV0, então isso vai ser o campo elétrico E0 vezes a distância. Se a gente está olhando para o cálculo dessa diferença de potencial na presença do dielétrico, então essa diferença de potencial vai ser E vezes D, né? Porque aqui é o campo elétrico modificado devido à presença do dielétrico. Então, se eu substituo uma equação na outra, o que eu tenho é que o campo elétrico na presença do dielétrico, ele é K vezes menor do que o campo elétrico no vácuo, né? E aí, então, eu poderia escrever que o campo elétrico no vácuo é K vezes maior do que o campo elétrico na presença do dielétrico. Ok. Então, a partir dessa relação, vamos analisar agora embutindo todos os efeitos do dielétrico nesse campo elétrico. E aí, então, quando a gente for falar da carga envolvida, a gente simplesmente escreve a carga envolvida devido às cargas na placa do capacitor. Por quê? Porque essas informações da presença do dielétrico estão embutidas na constante dielétrica e a gente vai embutir no campo elétrico, no cálculo do campo elétrico, né? na informação do campo elétrico. Nessa relação aqui entre o campo elétrico na ausência do dielétrico e o campo elétrico na presença do dielétrico. E aí então eu vou fazer a conta como se eu desprezasse o efeito do dielétrico, porque está tudo embutido nessa equação aqui. Uma vez que o campo elétrico, eu poderia escrever essa relação aqui e colocar tudo embutido nessa informação da constante dielétrica, né? Eu faço o cálculo como se fosse para o vácuo, e aí então todas as informações desse dielétrico estão na constante dielétrica.
Então vamos fazer essa consideração. E aí então, já que está tudo contabilizado na constante dielétrica K, a carga envolvida é Q0, que é a própria carga na placa do capacitor. E aí então o campo elétrico que eu vou considerar é o campo elétrico E0, porque está tudo embutido dentro da constante dielétrica. Eu vou substituir esse módulo do campo elétrico como sendo o módulo de E0, ele é K vezes o módulo do campo elétrico na presença do dielétrico. Então, vai ser isso, né? O campo elétrico ele é Q0 dividido por ε0A, e aí então, se eu substituo E0 por K vezes E é o campo elétrico resultante do efeito da presença do dielétrico, então esse campo elétrico vai ser Q0 dividido por K ε0A. Né? Então aqui a gente tem essa modificação na equação e perceba que está tudo embutido, né? Essa informação do decréscimo da intensidade do campo elétrico está embutida na constante dielétrica. E aí então, o que acontece agora se eu comparo essas duas equações que a gente encontrou para o campo elétrico na presença do dielétrico? Por quê? Porque antes a gente tinha esse problema do Q', que era a carga induzida devido ao campo elétrico externo das placas. Então era difícil pensar no que significa esse Q'. Agora que a gente determinou uma equação para o campo elétrico onde a gente embutiu esses efeitos do dielétrico na constante dielétrica, então vamos tentar escrever uma equação para esse Q'. Então eu tenho que o campo elétrico é Q0 dividido por K ε0A e também é Q0 menos Q' dividido por ε0A. Então, se eu manipulo essas equações um pouquinho, eu consigo chegar nessa expressão aqui, que Q' é Q0 1 menos 1 sobre K. E aí, então percebam que a carga induzida ela é dependente da constante dielétrica. Quanto maior for a constante dielétrica, menor será o resultado de 1 sobre K, e isso implica que mais Q' se aproxima de Q0. Né? Então, menor será o campo elétrico resultante no interior do capacitor. Isso significa que a gente pode acumular mais e mais cargas nas placas desse capacitor com esse dielétrico com uma constante dielétrica muito alta. Né? E o contrário também acontece. Quanto menor for a constante dielétrica, lembrando que a constante dielétrica ela é maior ou igual a 1, né? Porque ela é 1 quando é o vácuo, então ela é maior ou igual a 1. Então, quanto menor ela for, né? Quanto mais ela se aproxima de 1, menos cargas induzidas no dielétrico a gente vai ter. E aí, então, mais intenso vai ser esse campo elétrico lá no interior desse capacitor, né? E aí, então, menos cargas a princípio a gente pode acumular nas placas do capacitor, porque o campo elétrico lá dentro vai ser muito intenso, favorecendo a vencer a ruptura, favorecendo a ruptura da rigidez dielétrica, né? Então, a partir dessa equação aqui do Q', né, que a gente escreveu agora, a gente pode fazer o seguinte: vamos substituir Q' nessa equação da carga envolvida, lá na equação da lei de Gauss, que a gente tinha determinado, tinha calculado ela anteriormente. Né? E aí, então, o que a gente tinha lá era o seguinte, que a lei de Gauss, né, ε0 é igual à integral da superfície fechada de E escalar dA, e isso é a carga envolvida. Então, aqui a carga envolvida ela é Q menos Q', né? E Q' a gente já sabe como calcular, é Q0, 1 menos 1 sobre a constante dielétrica. E aí então, se eu resolvo essa equação aqui, o resultado é isso, né? Que a carga envolvida vai ser Q0 sobre K. E aí então, se eu passo o K multiplicando para o outro lado da igualdade, escrevo Ky0 dentro da integral, o que a gente tem é que eu posso definir uma nova grandeza chamada de vetor deslocamento elétrico.
onde esse vetor de deslocamento elétrico ele embute, né, dentro dele essa informação da polarização do meio, né? Ele embute dentro dele esse efeito que o meio exerce no campo elétrico, né? Que o meio, no caso dielétrico, exerce no campo elétrico. E aí então a gente pode reescrever a lei de Gauss com relação a esse vetor deslocamento elétrico, onde o D agora dentro dele tem embutido a constante dielétrica que tem essas informações do meio, né? E aí então a gente generaliza um pouco a lei de Gauss. E aí então seria isso esse capítulo de capacitor, né?